Que a paz do Divino Mestre Jesus possa envolver as nossas mentes e corações nesse instante em que vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, capítulo 2, das penas e gozos futuros. As questões que Kardec intitulou como Paraíso, Inferno e Purgatório. A questão 1012, onde Kardec pergunta: haverá no universo lugar circunscrito para penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Já foi estudada na semana passada. Aqui estamos só lembrando dela para que nós possamos ter um ponto de partida que Kardec teve, para que a gente possa lembrar que ele falou que não, os espíritos responderam a Kardec que não, que há espíritos por toda parte e que eles se agrupam, segundo o seu grau evolutivo, o seu grau de entendimento ou o grau da consciência do espírito na erraticidade. E aí Kardec pergunta então aos espíritos o seguinte: de acordo com isso, que o inferno e o paraíso não existem tais como o homem imagina, ou seja, a ideia teológica de um inferno onde o espírito irá ficar eternamente para pagar as suas faltas, ou o céu onde ele vai ficar sem ouvindo harpas, que é a figura mitológica que a gente tem do céu, essas duas instâncias não existem a não ser como alegoria. Porque em toda parte há espíritos ditosos e inditosos. O que varia é a faixa vibratória de cada um. Quando eles são perfeitos, eles podem se reunir aonde queiram. Quando não são, eles ficam muito mais próximos do plano físico onde nós nos encontramos. Kardec então pergunta aos espíritos o seguinte: o que se deve entender por purgatório? Lembremos que o conceito de purgatório é onde as almas penitentes ficam até que elas possam sair de lá. Geralmente elas saem através das orações que são feitas por elas. Mas o que os espíritos respondem a Kardec é que, por purgatório, a gente deveria entender a nossa própria reencarnação. Porque as dores físicas e morais, o tempo da expiação quase sempre se dá na Terra, que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Ou seja, o nosso processo reencarnatório é efetivamente um processo muitas vezes expiatórios ou provacionais, onde nós escolhemos a prova para passarmos aqui para mostrar para nós, para a nossa própria consciência, que nós aprendemos aquela lição. Contudo, nós vamos encontrar na obra de André Luiz a menção das zonas onde os espíritos inditosos ficam localizados, não circunscritos, mas eles estão lá para que eles possam acordar, despertar para a realidade espiritual e com isso serem ajudados na programação de uma nova reencarnação. É preciso então esse tempo na erraticidade para que a consciência desperte e que o espírito possa entrar numa nova programação reencarnatória para que ele possa efetivamente, expiar as suas faltas. Lembrando que Kardec, no livro Céu e Inferno, falando para nós do Código Penal da Vida Futura, ele nos coloca 3 necessidades. Arrepender da falta cometida, expiar a falta cometida e reparar o erro cometido. Então, nós precisamos voltar a uma vida física a fim de que a gente possa expiar a falta cometida. Na erraticidade, nós vamos aprender e nos prepararmos
para voltarmos à existência física, onde efetivamente iremos expiar as nossas faltas. E aí Kardec pergunta assim: como se explica os espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? E aí os espíritos dizem assim, é que eles falam uma linguagem que possam ser compreendida pelas pessoas que o interrogam. E essa é uma característica dos espíritos superiores muito interessante, porque eles não agridem a consciência de ninguém. Então, eles vão falar para aqueles que estão ouvindo da forma que eles possam compreender, entender e tirar daquele ensinamento o proveito necessário para que ele possa continuar, né, o processo de crescimento dele. Quando elas estão presas a determinadas ideias, então, eles simplesmente deixam aquele ensinamento daquela forma para que eles possam compreender e que eles possam aceitar. Kardec também no Céu e Inferno, ele tem um pensamento muito importante que diz assim, a revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade e Deus proporciona gradativamente ao progresso as forças do espírito. Ou seja, na medida em que o espírito vai avançando, em que nós vamos compreendendo, em que a nossa compreensão das leis físicas, das leis materiais e das leis espirituais nós vamos alcançando cada vez mais, vai dilatando as nossas possibilidades de entendimento. Quando Kardec escreveu a codificação, ele trouxe para nós como conceito de plano espiritual a erraticidade. Então, o espírito desencarnado é um espírito errante. Quando agora, com a obra do Chico, através do próprio mentor da nossa casa, do André Luiz, nós vamos compreendendo que existem, né, locais na espiritualidade onde nós vamos aprendendo, estudando, nos aprimorando para uma nova reencarnação, para uma nova etapa evolutiva, onde nós viemos para provar ou expiar as nossas faltas. Então, os espíritos superiores, naquele momento, para Kardec, trouxeram a noção de que o céu e o inferno, né, não eram eternos, não existe essas instâncias onde há eternidade da pena ou onde há gozo absoluto para todo sempre, onde as nossas conquistas são feitas gradativamente a cada nova reencarnação, onde nós vamos aprendendo e cada vez mais nos burilando para alcançarmos a perfeição, que se dará daqui a algum tempo, bom tempo, porque nós ainda estamos muito mais próximos do início da nossa escalada evolutiva do que do final. Lembremos, né, nos planetas, no Evangelho e na codificação, no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala, né, dos mundos, da pluralidade dos mundos habitados, ele fala do mundo primitivo, do mundo de expiação e prova, do mundo de regeneração, dos mundos ditosos e dos mundos felizes. Nós ainda estamos, né, no mundo de expiação e prova, nos esforçando para passarmos por um mundo de regeneração. Então, nós ainda estamos muito mais próximos do nosso princípio evolutivo do que do final. Então, Kardec, quando recebe essa informação, ele traz para nós esse conceito de que os espíritos estão na erraticidade e não mais céu, inferno e purgatório. André Luiz, então, na sua obra, que desvenda para nós como é o plano espiritual, ele já traz para nós o conceito de colônias espirituais e que não contradiz em absoluto a codificação,
porque Kardec diz na pergunta 1012 que os espíritos mais adiantados, eles se agrupam, né, e podem escolher nos mundos em que eles vão viver. Então, na realidade, o que nós vamos encontrar é a dilatação da compreensão desse espaço chamado erraticidade, onde os espíritos se agrupam segundo o seu estado psíquico, o seu estado de compreensão e de entendimento da vida espiritual. Naquele espaço onde André Luiz denomina de umbral, na realidade, umbral quer dizer uma passagem, é um período onde o espírito passa para se depurar um pouco, para se desfazer de situações onde eles estão presos à existência material, para que eles possam ser ajudados e preparados para uma nova encarnação. E aí, André Luiz vai trazer para a gente outros conceitos, que é o que Kardec ainda vai comentar nessas perguntas a respeito de como os espíritos tratam esses outros assuntos que já faziam parte, né, do Evangelho. E aí Kardec pergunta assim: concebe-se que assim procedam os espíritos que nos queiram instruir? Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno e do purgatório? Então, o que Kardec pergunta é que, sim, os espíritos superiores, né, respondem e falam do céu e do inferno, do paraíso ou do inferno, segundo o entendimento daqueles que estão ouvindo. Mas quando interrogados espíritos infelizes, espíritos desditosos, eles dizem que estão queimando, né, estão pagando os erros. Quando são espíritos inferiores, ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar as suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Ou seja, se o espírito na Terra acreditava que havia um céu, havia um inferno, havia um purgatório, se ele não está no céu porque ele não está escutando harpas e ele não está vivendo um momento de calma, de paz, ele está no inferno, está no purgatório. Então, se a consciência o acusa, ele vai dizer que ele está no inferno. Se a consciência acha que ele pode estar naquele momento de transição, né, porque o purgatório era um processo de transição, ele vai então partir para essas explicações. E que nós mesmos conseguimos entender quando nós lidamos com essa unidade chamada tempo. Né? Quando nós estamos felizes, o tempo se escoa da nossa vida. Quando nós estamos passando por provas, por dificuldades muito grandes, o tempo se arrasta e nós sofremos as consequências desse tempo. Então, os espíritos, quando eles foram muitas vezes evocados por Kardec e trazem esse tipo de informação, é porque eles estão sofrendo. E se o entendimento deles era que havia um céu ou um inferno, portanto, eles estão sofrendo, eles estão no inferno, no purgatório, sofrendo as consequências de suas atitudes. Então, esse é o entendimento desses espíritos inferiores, que vão, então, descrever para nós esses momentos de muita dificuldade, de muito sofrimento. Na 1015, Kardec pergunta assim: o que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita a fim de comunicar-se convosco. Então, na pergunta, Kardec aqui faz um lembrete para nós, irmos procurar na pergunta 664, onde ele vai receber dos espíritos superiores a informação de que as orações por esses espíritos que desencarnaram e que estão em sofrimento são muito importantes.
Não que elas vão aplacar as faltas cometidas, não, mas elas vão levar para eles um alívio necessário para que eles possam, né, sentir esse alívio e talvez despertar consciencialmente nas zonas de sofrimento em que eles se encontram. Então é preciso que nós possamos efetivamente orar por todos esses espíritos que, ao desencarnarem, ainda muito materializados, muito ligados à vida física, chegam na erraticidade, muitas vezes na inconsciência até mesmo que desencarnaram, ou se recusam a acreditar que estão desencarnados, que não tem mais um corpo físico. Então eles continuam nesse processo de depuração até que a consciência desperte. Isso nós podemos nos dar conta do que aconteceu com André Luiz no livro Nosso Lar. Ele passou, segundo os informes dele, 8 anos nessa região que poderíamos chamar de purgatorial, mas não de purgatório, né? É uma região onde os espíritos passam para que eles possam tomar consciência, despertar para a realidade espiritual. Enquanto isso não se dá, os espíritos superiores não podem ajudá-los, né? Lembremos que no caso de André Luiz, Clarencio frequentemente estava ali do lado dele, mas precisou que ele se lembrasse de realizar, né, a oração, que ele diz que ele não lembra e não sabe precisar para nós quanto tempo ele ficou nesse estado de oração, mas que tão logo ele pôde mudar esse estado consciencial, Clarencio se apresentou para ele e levou-o, né, para uma colônia espiritual, onde se agrupam espíritos com o mesmo padrão vibratório. Mesmo aqueles que ainda estão nas regiões de tratamento, né, nos ministérios do auxílio, da regeneração, no Nosso Lar, eles já têm uma condição consciencial diferenciada. Então, eles podem estar na colônia Nosso Lar, que foi formada, né, pela plasticidade das mentes daqueles portugueses que construíram a colônia para abrigar aqueles que estavam saindo da vida física no novo mundo. Então, essas informações só nos são possíveis diante do progresso, né, da própria ciência. Na época de Kardec, ele não poderia trazer todos esses conceitos. Precisou que nós caminhássemos um pouco mais para que a espiritualidade pudesse trazer para nós essas informações. E nós então começamos a compreender que há no plano espiritual regiões onde se agrupam espíritos segundo as suas necessidades. Quando nós falamos de Nosso Lar, também André Luiz, no livro Libertação, nos vai falar deste agrupamento, mas não mais de uma forma superior como o Nosso Lar, mas sim onde os espíritos inferiores se reúnem como em que umas aldeias, né? Então, no livro Libertação, a gente vai encontrar, inclusive no próprio livro, André descreve um julgamento na espiritualidade, onde a consciência culpada de uma irmã permite, né, que os espíritos que lá estão, que são grandes magnetizadores, influenciem psiquicamente ela e ela altera a forma perispiritual. Para aqueles irmãos que queiram aprender um pouco mais, o livro é Libertação, do André Luiz. Um livro muito rico, de muitas informações para todos nós. Na pergunta 1016,
Kardec vai perguntar o seguinte: em que sentido deve-se entender a palavra céu? Né? Lembremos que a ideia de céu é de uma eternidade. Então, Kardec recebe a seguinte resposta dos espíritos: julgas que seja um lugar como Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação a gozar pela eternidade toda? Que felicidade passiva! Ou seja, essa ideia de um céu onde não se faça nada, onde fiquem todos à toa, esse céu não existe. Porque lembremos que Jesus nos disse que o Pai trabalha incessantemente e Ele trabalha também. Os espíritos superiores têm uma atividade constante. E esse trabalho constante no bem é que é a marca desses espíritos. Eles vão estar sempre preocupados em auxiliar e ajudar aqueles que estão necessitados da sua ajuda. Lembremos, por exemplo, do nosso querido Bezerra de Menezes, que já poderia estar em planetas mais felizes, mas que pede para estar entre nós para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, esses espíritos, eles são capazes de abnegação e de renúncia muito grande. Então, eles estão sempre no trabalho, né, aonde quer que eles estejam, mesmo em planetas mais superiores. Eles estarão sempre, né, trabalhando em prol da coletividade, em prol das questões. Então ele diz assim, não, é o espaço universal, são os planetas, são as estrelas. O que é céu? Né? São todos os mundos habitados. Quanto mais superior, mais os espíritos são puros e eles trabalham em prol de todos. Na questão 1017, Kardec pergunta assim: alguns espíritos disseram estar habitando o quarto ou quinto céu. O que queriam dizer com isso? Perguntando-lhes em que céu habitam, é que formais as ideias de muitos céus dispostos em andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. É interessante a gente lembrar que Paulo, né, o apóstolo dos gentios, na sua carta aos Coríntios, ele diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele diz que ele não sabe se em corpo ou se em espírito ele foi ao terceiro céu. Quando nós lemos Paulo e Estevão, nós vamos ver que ele foi levado à presença de Estevão e de Abigail, onde eles tiveram uma conversa. No momento em que Paulo estava meio desanimado diante das adversidades em que eles estavam vivendo. E aí nós recebemos, né, porque Paulo conta para a gente, o conselho de Abigail: ama, trabalha, perdoa e espera. Então é preciso que a gente possa continuar no trabalho para que a gente possa ir avançando, progredindo. Na obra de André Luiz, nós também poderíamos entender esse quarto, quinto céu, como ele descreve colônias superiores à do nosso lar, né? Então, colônias onde os espíritos já são dedicados à arte, à música, à ciência. No próprio livro Nosso Lar, André Luiz vai visitar o espírito de sua mãe, que está numa esfera superior a dele. Então, nós percebemos que o entendimento dessas faixas vibratórias na erraticidade, onde cada espírito se reúne com aquele grupo de afins, onde eles se dedicam ao trabalho, se dedicam ao esforço de se melhorarem para que eles possam continuar progredindo. Então, quando os espíritos falaram lá, na época da codificação,
deste quarto ou quinto céu estavam respondendo aos espíritos na medida em que eles poderiam entender. Mas agora, com a obra do Chico, de Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, nós percebemos que existem essas coletividades de espíritos superiores e que eles vão se ordenando, se agrupando segundo os seus graus de afinidade e formam instâncias na espiritualidade onde eles se identificam e de lá trabalham para o bem comum. Na pergunta 1018, Kardec pergunta assim: em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Nós temos um capítulo inteiro no Evangelho comentando isso. E nós vamos ler a resposta dos Espíritos. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está aonde quer que domine o amor e o bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, nós precisamos compreender que o reino de Deus é o nosso próprio coração. E nós precisamos erguer o reino de Deus em nós na medida em que nós possamos nos desvencilhando das coisas materiais. Quando nós nos identificamos com as coisas da matéria, nós deixamos de caminhar na direção do Espírito. Nós precisamos sempre ter em mente que nós somos espíritos reencarnados. Nós temos uma existência para viver a vida no planeta, mas que precisamos auferir, conquistar os valores do espírito imortal e não nos preocuparmos tanto com as coisas materiais. Por isso Jesus disse que o reino não era desse mundo. Porque nós ainda, muito identificados com a matéria, nós temos dificuldades, muitas vezes, de abraçar as coisas espirituais. Quando Jesus conta a parábola do festim das bodas, ele fala disso. O Senhor prepara as bodas e chama os convidados para o servir, para vir festejar essa união divina. E o que eles respondem? Não posso agora, estou no meu trabalho, eu tenho que ir para minha casa de campo, quando não mataram os enviados do Senhor. E aí ele manda chamar a todos, aqueles que não têm mais a identificação com o campo da matéria. Mas mesmo assim, quando entra lá um que não tem a túnica nupcial, que ainda não pode estar neste banquete, ainda não consegue fazer essa união divina, ele é colocado para uma nova reencarnação. Então, o convite para que o reino de Jesus, o reino de Deus, cresça em nossos corações, está conosco desde a época do Cristo. Mas nós ainda não nos decidimos a seguir com Ele, a caminhar com Ele. E na pergunta 1019, então, Kardec vai perguntar assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Olha que pergunta, Kardec, a última pergunta do Livro dos Espíritos. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons predominem
porque então farão aí reino o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. O que falta para que o bem reine na terra é a nossa decisão de seguir com o Cristo, de realizar todo o bem que podemos, para que a justiça de Deus se faça, sempre. Mas justiça não existe sem misericórdia. E na contabilidade divina, Ele só espera que nós aprendamos a caminhar no bem. E ele continua dizendo assim, predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Hão chegados os tempos. Os mentores nos avisam. E toda essa confusão que nós estamos vivendo nesse momento é sinal que os tempos são chegados. É o momento de transformação da humanidade. É o convite para abraçarmos a lei do amor e nos solidarizarmos fraternalmente uns com os outros. Esse convite que o Mestre nos faz há 2000 anos tem agora caráter de urgência para todos aqueles que pretendem permanecer num planeta de regeneração. A resposta desta pergunta nos foi dada por São Luís. E ele termina, e o último parágrafo é muito bonito, ele diz assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai porquanto com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sorver privações muito mais numerosas do que os gozos que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. No Evangelho, nós vamos encontrar um discurso de Jesus que se assemelha a este texto de São Luís, que é o discurso dos ais, e que nós observamos que está em curso na Terra esse processo de transformação. Aproveitemos nós que temos a bênção desta doutrina, a bênção do Evangelho, do Cristo, para aproveitarmos esta oportunidade que nos está sendo dada, de atravessarmos este processo de surgimento da nova humanidade. Uma humanidade regenerada. Uma humanidade que vai se dedicar à prática do bem e a do amor. Mas ai daqueles que não ouviram o chamamento do Cristo. Ai daqueles que vão fazer a escolha de recomeçar esse processo evolutivo em outro planeta. Porque, como o próprio Cristo disse, nenhuma ovelha do Pai se perderá.
todas terão a oportunidade de progresso, de alcançarem a felicidade. Mas ser feliz o quanto antes e infeliz por largo período de tempo, como nos diz Joana de Ângeles, é uma questão de escolha. Que possamos escolher, então, trabalhar com Cristo, seguir com Ele, a fim de que possamos acender as nossas luzes, não apenas no intelecto, mas, acima de tudo, coroarmos os nossos sentimentos na prática do bem, do amor e da solidariedade. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós nesta noite, auxiliando-nos nesse processo de renovação íntima, para que possamos efetivamente erguermos o reino de Deus dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.